Bem, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nesse terceiro mini curso do nosso ciclo semestral do grupo de pesquisa. Fico muito contente de reencontrá-los, mesmo que à distância, e feliz, né, pelo entusiasmo de estarem aqui na sexta-feira participando de mais um curso de formação, né, do nosso grupo de pesquisa, numa temática tão interessante como a tutela dos dados pessoais nessa realidade do consumo digital. Eu tive a grande alegria de compartilhar com a Janaína ao longo desta semana, né, uma palestra no webinar da Revista dos Tribunais, em que nós discutimos justamente esse tema, né, mas no formato um pouco mais resumido, dentro de uma perspectiva um pouco mais profissional, e posso garantir a vocês que as discussões de hoje serão bastante instigantes. Tá? Eu fico muito contente de ver que o nosso grupo de pesquisa hoje, através dos eixos temáticos, ele consegue já construir linhas de pesquisa autônomas, né, sendo muito bem coordenados, tanto pelo Felipe, pela Janaína, pela Isabelle, e a tendência natural é que os outros integrantes também possam, nos próximos semestres, sugerir eixos temáticos, e assim a gente vai conseguir abraçar aí todas as questões tão interessantes e, ao mesmo tempo, necessárias dentro da tutela do consumidor. Então, eu fico aqui muito contente de ver o quanto o grupo de pesquisa ele vem se profissionalizando, ele vem crescendo, e o resultado disso tudo é a dedicação de vocês, a dedicação dos nossos alunos, a renovação dos ciclos a cada ano. Então, isso é motivo de grande orgulho, tanto para mim, certamente para o professor Felipe, que me ajuda na coordenação, e para todos os membros veteranos que estão aqui também conosco há bastante tempo. Eu queria fazer um comunicado a vocês, né? Nós temos a aula de hoje da Janaína, é a primeira aula do minicurso dela, na semana que vem ela dá continuidade, seria a segunda aula, e nós temos uma data, né, que estava em aberto, que seria a data de encerramento do nosso ciclo do semestre, né, que seria o dia 11 de junho. No nosso cronograma, essa seria a data de encerramento do nosso ciclo semestral. E para esta data, né, eu consegui a confirmação, nós teremos uma palestra do professor Fabrício Germano Alves, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que vai falar sobre o direito publicitário e a tutela do consumidor. Então, já temos a confirmação da participação do professor Fabrício. O professor Fabrício é um parceiro recente do nosso grupo de pesquisa, mas mostrou grande interesse em contribuir com as nossas discussões. Inclusive, me mandou um livro, agora depois eu vou compartilhar com vocês o livro que ele lançou, que é justamente o tema dessa palestra, né, o direito publicitário e a proteção do consumidor, um livro da RT, da Revista dos Tribunais. Então, o professor Fabrício vai estar conosco no dia 11 de junho para fechar com chave de ouro o nosso ciclo de estudos deste semestre. Tá? Então, para os novos alunos, é importante registrar que os ciclos eles são semestrais, né? A cada semestre nós diversificamos o formato, a metodologia. Então, no semestre passado foram palestras, esse semestre foram minicursos, tá? E no próximo semestre a gente ainda vai exercitar a criatividade para ver de que maneira a gente consegue manter as atividades do grupo, mesmo que nesse formato à distância. Quem sabe, né, eu consigo vislumbrar até mesmo alguma coisa híbrida lá na frente, quando a gente tiver aí uma sinalização maior na vacinação. Tá? Lembrando também, por fim, tá, Janaína, estou tomando o teu tempo aqui, mas lembrando por fim, que nós estamos aí na reta final de organização do evento do nosso grupo de pesquisa. Tá? Muito em breve a gente vai mandar para vocês o Save the Date. Nós já temos os 3 dias praticamente definidos, né, que será em setembro esse evento, é um evento virtual ainda, mas um evento de grande impacto. Tá? Não vou falar nada, alguns integrantes já sabem, mas a gente não vai falar nada até ter a confirmação, vou dar o spoiler, não vou dar spoiler,
mas nós temos aí a confirmação de uma grande referência internacional, tá? Faltam apenas pequenos detalhes e já liberou espaço na agenda para estar conosco, tá? Então, só falo isso para vocês. Então, esperem, muito em breve a gente compartilha aí as informações, a gente está correndo atrás do financiamento, através de um edital desse evento, e muito em breve a gente vai precisar do apoio de todos na divulgação, na busca de patrocínio, porque tende a ser um grande evento. Para quem não sabe, né, o nosso grupo de pesquisa anualmente faz um grande evento, mas desde o ano passado, com a pandemia, nós ficamos com essa dificuldade, né? Então, esse ano, vamos aproveitar algo de bom nesse formato digital, que é aproximar aí as fronteiras e garantir aí a presença de alguns nomes muito importantes para dialogar conosco, tá bom? Então, feitos esses esclarecimentos, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, de todas, e dizer que vamos ter hoje uma aula necessária, muito qualificada e com o brilho dos nossos alunos, mestrandos, doutorandos e de todos da graduação que tanto fazem pelo grupo de pesquisa aqui representados pela Janaína. Tá? Então, Janaína, a palavra é sua, fique à vontade. Não sei se o professor Felipe quer fazer algum comentário inicial, mas, de qualquer maneira, estamos aqui ansiosos para ouvir a palestra da Janaína. Muito obrigado pela atenção. Sem tomar muito tempo da Janaína, da Showlestra que nos espera, né, Janaína? Gostaria de saudar todos vocês, desejar muita saúde, espero que vocês estejam bem, né, diante desse cenário ainda pandêmico que nós estamos vivendo. Mas agradecer, inicialmente, pela participação, pela audiência. Os 3 minicursos aí projetaram uma participação até o momento muito qualificada, né? Os alunos estão se fazendo presentes, nossos integrantes, e é isso, não deixar a peteca cair, manter esse padrão de qualidade no nosso grupo de pesquisa e contar com o apoio de vocês para o nosso evento. Vai ser um grande evento, como o professor Denis já colocou, e a gente vai precisar desse apoio incondicional de todos vocês que estudam diariamente a tutela das relações de consumo, para que a gente faça um evento de ponta. Tá bom? Bem, Janaína, é com você. Obrigada, professores. Eu fico muito feliz em poder saber todas essas notícias, porque, como não sei se todos sabem, eu sou uma das integrantes antigas do grupo, estou desde 2017, desde o início de 2017, então é uma grande felicidade saber tudo que está acontecendo com o nosso grupo, o alcance que ele está tendo, e mais ainda, estou muito feliz pelo convite, então agradeço especialmente o professor Denis, o professor Felipe, por poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha dissertação, que esse minicurso é fruto da minha dissertação de mestrado, que ainda está em fase de conclusão, mas já estou aqui revelando para vocês algumas conclusões que já tive com o meu estudo nesses últimos 2 anos, e além disso, quero saudar todos os integrantes que estão aqui hoje, todos os participantes e estudantes que divulgaram os nossos minicursos ao longo de todo o semestre, e ainda os alunos que não fazem parte ainda do grupo, já faço convite aqui. Todo ano nós abrimos processo seletivo, então se você ainda não faz parte e está como ouvinte, ano que vem, eu não sei se abre no meio do ano, mas se não abrir no meio do ano, no início do ano que vem, fiquem atentos às nossas redes sociais, que lá é divulgar todas as informações e todos os processos seletivos. Então, feita esta breve introdução sobre o nosso grupo e os nossos processos seletivos, eu vou compartilhar aqui a tela, vocês podem confirmar se está aparecendo? Só um minutinho. Perfeito, tá, okay? Janaína. Perfeito. Legal. Só um minutinho aqui. Opa! A temática de hoje, ela está vinculada à proteção dos dados pessoais do consumidor. Como eu disse, esse é o tema que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, a pesquisa que eu estou realizando desde do início de 2019,
vai ser um pouquinho difícil manter a qualidade das últimas apresentações da professora Isabelle, do professor Felipe, mas eu vou tentar aqui. E o nosso minicurso está dividido em 3 objetivos principais. O primeiro, que é hoje especificamente, nós vamos entender quais são os riscos inerentes ao tratamento de dados e estudar os principais conceitos. Na próxima sexta-feira, nós vamos realizar o diagnóstico da vulnerabilidade do consumidor inserido nesse contexto, e aqui eu ressalto que estudar as vulnerabilidades não quer dizer que nós estamos segmentando o princípio da vulnerabilidade, e sim identificando todos os aspectos que implicam nesse agravamento de vulnerabilidade para poder, a partir disso, buscar uma forma de responsabilização ou de prevenção ao dano. E o nosso terceiro objetivo, que também será realizado na próxima sexta-feira, é estudar exatamente essa responsabilidade e as medidas preventivas ao dano, medidas preventivas ao estado de danosidade no consumidor inserido nesse contexto. O professor Felipe, no último minicurso, ele já fez uma excelente diagnóstico sobre o que seria o capitalismo de vigilância, o consumidor inserido nesse contexto de manipulação de dados de tratamento e de modulação algorítmica. Eu vou destacar aqui alguns aspectos. Especificamente, quando eu faço esse diagnóstico filosófico sobre a modulação comportamental, sobre o assédio de consumo do consumidor inserido nesse contexto de publicidade direcionada, eu sempre começo a destacar as relações de poder, principalmente dando como base a teoria Foucaultiana, a teoria de poder do Foucault, e especificamente o poder disciplinar e o diagnóstico da sociedade disciplinar. Mas por que isso? Porque, para o Foucault, o poder disciplinar é aquele poder em que o homem, o indivíduo, está eivado, está num contexto que forças são impostas ao corpo dele, e essas forças, elas fazem com que ele comece a agir de uma forma, ele internaliza essas forças e comece a agir de acordo com as normas. E o modelo que representa bastante o que seria essa sociedade disciplinar, o exercício desse poder disciplinar, seria o panótipo de Béton. Até o professor Felipe ressaltou essa questão do panótipo, considerando a teoria do Churran, né, professor Felipe? E, no mesmo sentido, o que seria o panótipo de Béton na sociedade de disciplinar, para o Foucault ainda, antes de chegar nessa questão de capitalismo de vigilância? Seria um modelo de manicômio, um modelo de prisão, onde existe o observador e o observado. O observador, ele consegue enxergar todos que estão ali naquele local, mas o observado não sabe, de fato, se ele está sendo observado ou não. Ele não sabe se o observador ele está vendo o que ele, de fato, está fazendo. Então, por conta desse saber de que ele pode estar sendo observado, ele começa a agir de acordo com as normas daquele estabelecimento, porque ele tem medo de sofrer forças físicas, por conta dessa questão. Deleuze destaca que nós saímos da sociedade disciplinada do Foucault e nós vamos para uma sociedade de controle. O que seria essa sociedade de controle? Seria nos mesmos termos da sociedade disciplinar, mas nós nos prendemos dessa questão de assujeitamento físico, e sim numa questão de assujeitamento psicológico e comportamental. A revolução tecnológica, ela acabou exercendo um modelo pós-panótipo nas pessoas, que elas sabem que estão sendo vigiadas, agora não mais de uma forma física, não mais o comportamento externo, e sim todas as suas ações, os seus comportamentos, eles estão sendo vigiados, e aí, nesse ponto aqui, nós saímos de uma observação num local específico para uma observação coletiva e social, e este observador, que agora, nesse contexto, não é mais o Estado, e se uma empresa, ou então o Estado também, o próprio Estado, né, seria o outro,
ele acaba fazendo com que o observado, que são todos nós, acabamos seguir o que o observador impõe para a gente, numa questão não mais física, mas psicológica, comportamental e subjetiva. Aqui nessa sociedade de controle, existe o corpo físico e o corpo virtual se entrelaçam, porque todos nós estamos sendo observados em todos os momentos. Então, nessa diagnóstico de sociedade de controle, a Zuboff, como professor também, destacou no último minicurso, no conceito e no estabelecimento do capitalismo de vigilância, ela destaca essa vigilância exacerbada, essa sociedade de controle vinculada ao modelo capitalismo, onde o outro, o Big Other, vai observar todos os que estão inseridos naquele contexto e, através desses ativos de vigilância, serão impostos mecanismos de modulação comportamental, através do conhecimento de informações pessoais estabelecidas tanto na internet como na própria ambientação. Todos os dias, quando nós saímos e não estamos efetivamente na internet, nós estamos sendo observados, porque existem câmeras de vigilância, existem redes de dados que não estão necessariamente vinculadas à nossa conexão individual. Então, o capitalismo de vigilância, quando eu penso em capitalismo de vigilância, eu penso na modulação individual, mas que vai causar aspectos e reflexos coletivos, porque a partir daquela modulação de comportamento, toda a sociedade vai acabar agindo e sendo modulada de acordo com os interesses do Big Other, do observador. Então, considerando o Agamben, quem me conhece sabe que eu adoro o Agamben, eu sempre tento incluir o Agamben nas minhas reflexões. Então, considerando o estado de exceção do Agamben, né, a ideia de estado de exceção, mesmo aquele que queira se colocar em estado de exceção ou aquele que queira se excluir desse contexto, ele não conseguirá, porque existe aqui uma relação de exclusão inclusiva, porque a partir do momento que você tenta se excluir, todos os ativos de vigilância te incluem de novo. Então, apesar de você não querer se desvincular totalmente dessas redes que exercem um controle, você está incluso em uma sociedade. E essa sociedade está eivada de mecanismos de vigilância e que, a partir disso, vão modular o comportamento e tentar persuadir com práticas de assédio de consumo, quando nós estudamos especificamente as relações de consumo nesse contexto. Aqui, não sei se vocês conhecem, em 1998, um filme chamado O Show de Truman fez muito sucesso, e eu lembro bastante desse filme, porque eu via muito nas tardes da Globo. Eu sei que a maioria daqui tem mais ou menos essa idade, mas eu sei que o professor Felipe vai lembrar, porque ele não mexe com o professor deles, mas o professor Felipe com certeza também assistia esses filmes na pela tarde na Globo, e esse filme Show de Truman passava com muita frequência, eu imagino que todo mês, inclusive. E o que é esse Show de Truman, para quem não viu? Não vou dar spoiler também, vou falar a sinopse do filme. Truman é uma pessoa que nasceu num programa de televisão, mas ele não sabe que ele está inserido nesse contexto. Então, o Truman, ele é vigiado em todos os momentos da sua vida, e os produtores desse programa, é tipo um Big Brother, sem o Truman saber, esses produtores, eles jogam técnicas para tentar persuadir tanto o comportamento do Truman, como eles vão modulando as situações para que o Truman age de acordo com os interesses desses produtores. Zuboff, quando analisa esse filme, ela afirma que, na verdade, hoje, todos nós somos Truman, porque nós somos, todos os dias e constantemente, influenciados a agir de acordo com o interesse do capital, de acordo com práticas persuasivas pela modulação algorítmica de dados. Eu não quero assustar ninguém aqui, nem dizer que nós
precisamos sair desse contexto, porque eu também acredito que nós não conseguimos nos retirar mais dessa situação, mas existe hoje uma concreta modulação comportamental, e nas relações de consumo, essa modulação comportamental ela é realizada especialmente pela publicidade direcionada através do tratamento de dados pessoais. Mas, Janaína, o que é dado pessoal? O que é dado sensível? Quando eu olho a Lei Geral de Proteção de Dados, eu me confundo, eu não consigo entender essa distinção, nem de um nem de outro. Fico extremamente confusa. O que é isso? Dado pessoal seria aquelas informações, aqueles bits que são disponibilizados na internet, que são dispostos na internet, e que nós podemos ser, através dessas informações objetivas, identificados ou não. Pode ser informações identificável ou informações abstratas ou anonimizadas ou pseudo-anonimizadas, se for no caso de identificável. E o dado sensível seria informações que revelam origem racial, étnica, convicções religiosas, filosóficas, questões políticas, filiação sindical, genética sobre saúde, vida sexual. Essas informações relacionadas aos dados sensíveis apresentam uma proteção mais forte, porque esses dados sensíveis, esse tratamento de dado sensível pode gerar uma discriminação mais forte. Então, por isso que a lei faz essa distinção de dado pessoal e dado sensível. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que uma calota de carro é um dado pessoal? Alguém quer se manifestar? Vou abrir aqui o chat. Alguém entende a calota de um carro como um dado pessoal? Vamos lá. Prof. Felipe, quer se manifestar? Bom, gente, depende da calota, Jéssica. Preço, estilo, demonstra o gosto, meio dessa condição, poder aquisitivo, isso, Jéssica. Bom, a calota de carro, se nós falarmos só em calota, ela não é um dado pessoal, né? Se ela não tiver aquele aspecto, desde que identifique o usuário, é um dado identificável. Isso, Fábio. A calota de um carro, se ela possibilitar a identificação do usuário, a identificação do consumidor, ela será considerada, sim, um dado pessoal. E a Google Street View já foi condenado por essa questão. O Google Street View, em 2019, quando lançou esse aplicativo, essa possibilidade no Reino Unido, ela fez todo, né, fez várias fotos, né, como é o fato que o Google Street View faz, e aí, numa dessas fotos, uma mulher conseguiu identificar na internet que o marido dela, que naquele período tinha dito para ela que estava viajando, na verdade, naquele período, ele não estava viajando, não. Ele estava na frente da casa da amiga dela. Então, não sei se vocês conseguiram me entender. O Google Street View bateu a foto de uma pessoa que estava, de uma calota de um carro na frente de uma casa no Reino Unido, e a esposa desse senhor, olhando a internet, conseguiu identificá-lo pela foto da calota do carro na frente da casa da sua amiga. E por que houve uma grande confusão nesse caso? Porque, por conta disso, ela pediu o divórcio, porque o seu marido, nesse período, tinha dito que, na verdade, ele estava viajando. Então, nesse caso especificamente, a calota foi um dado que identificou um usuário. Então, se ela conseguiu identificar e se ela conseguiu causar esse reboliço todo na vida dele,
este senhor acabou processando o Google Street View e conseguindo uma indenização, porque acabou divulgando, sem ele saber, o veículo dele, uma calota que acabou identificando e finalizando o casamento dele todo por conta de toda esse contexto confuso que eu estou falando aqui para vocês. Então, dependendo do que for o objeto, a princípio, se ele puder identificar uma pessoa, ele pode sim ser considerado um dado pessoal. Tá? Deixa eu ler. Opa. Rafaela, seria correto falar que os adesivos que os motoristas colocam no carro também seriam um dado pessoal? Depende, Rafaela, depende se esse adesivo vai conseguir identificar especificamente essa pessoa. Se ele conseguir identificar, como foi o caso desse contexto aqui estudado, nós podemos discutir sim se ele pode ser considerado um dado pessoal. Professor. Mas nesse caso aqui ele conseguiu. Ele foi identificado e, enfim, acabou causando todo o embaraço. Vamos aqui seguir. E esse dado pessoal, gente, esse dado pessoal, ele é trabalhado para realizar a publicidade direcionada. E aqui eu fiz 3 distinções de publicidade direcionada que são realizadas na internet. Seria a publicidade contextual, a publicidade segmental e a publicidade comportamental. O que seria a publicidade contextual? Publicidade contextual é aquela que utiliza os dados pessoais, né, do consumidor, mas ela não é tão invasiva como as demais. Por quê? Porque ela identifica que o consumidor, ao entrar naquele site, por exemplo, ele está inteirado naquele contexto. Então, se ele está em busca daquele contexto ou daquele site especificamente, eu vou fazer uma publicidade específica de acordo com o contexto daquele site. Então, qual seria um exemplo de publicidade contextual? Seria se eu entro num site de um jornal e ao lado aparecem algumas publicidades de livros vinculados ao que é repassado naquele jornal, isso pode ser considerado uma publicidade contextual. Ela utiliza os dados do consumidor, mas ela não é tão invasiva como seria a segmental e a comportamental. E o que seria a publicidade segmental? A publicidade segmental, ela utiliza informações de grupos específicos e traz uma linguagem adequada para aquele segmento. Por exemplo, a publicidade vinculada ao público feminino, aquelas publicidades que nós discutimos com a Isabelle, que buscam assediá-las para ela seguir os padrões da indústria cultural e consumir cada vez mais para seguir aquele padrão. Esse tipo de publicidade pode ser considerado uma publicidade segmental na internet. E essa publicidade segmental, ela vai utilizar algumas informações, alguns dados pessoais específicos, mas ela ainda não vai traçar um perfil daquele consumidor. Ela não vai trabalhar ela não vai formar aquele profile, né, que seria o perfil comportamental, para, a partir disso, individualizar especificamente e direcionar a publicidade. Essa publicidade que eu estou destacando, que é aquela mais específica, que assedia diretamente o consumidor de forma individual, seria a publicidade comportamental. Ela utiliza aspectos subjetivos daquele consumidor que entra no site, ou então que utiliza um aplicativo, e esses aspectos subjetivos formam um perfil de consumo, normalmente com o objetivo de melhorar a experiência do consumidor, e esse perfil de consumo vai possibilitar um assédio de consumo direcionado para aquele consumidor. Então, como é um assédio de consumo direcionado e utiliza exatamente as suas predileções, interesses e gostos, provavelmente o fornecedor vai conseguir uma probabilidade de êxito no consumo, porque nós temos um assédio específico, um assédio de acordo com o interesse daquele consumidor naquele momento. Então, essa publicidade comportamental
seria aquela que existe uma subjetividade, existe uma individualização mais específica, mas todas essas publicidades que nós destacamos agora, contextual, segmental e comportamental, ela utiliza os dados pessoais para, a partir disso, fazer direcionamento publicitário. Algumas de forma mais geral, algumas utilizando informações mais gerais e outras, como a publicidade comportamental, utilizando situações e aspectos mais específicos para realizar esse assédio de consumo no ambiente virtual. E por conta de todo esse tratamento e toda essa reconfiguração da publicidade para conseguir uma modulação comportamental e conseguir com que o consumidor consuma cada vez mais e siga aquilo que está sendo determinado para ele através dos fornecedores, nós entendemos que na publicidade direcionada, pela coleta, tratamento e utilização de dados pessoais, existe uma necessidade de reconfiguração dos atores da relação. Como assim? O consumidor e o fornecedor, eles precisam ser entendidos de forma mais ampla. O consumidor, nesse contexto, ele é visto tanto como matéria-prima, como destinatário final. Por que matéria-prima? Porque através de seus dados pessoais que haverá um tratamento de informações e esse tratamento de informações possibilitará uma publicidade direcionada com um fim de consumo. E o fornecedor? Porque ele precisa também ter um conceito ampliado. Porque neste contexto de coleta, tratamento e uso de dados pessoais, existem vários players envolvidos de forma cooperativamente para trabalhar esses dados pessoais. E por conta de todos os ganhos indiretos de todos esses agentes que estão envolvidos nessa relação, o conceito de fornecedor precisa ser amplificado para todos aqueles que fazem esse tratamento e coleta e uso de dados pessoais. É interessante notar como o Google AdWords trabalha nessa formulação de publicidade direcionada. Ele é como se fosse um leilão. Quando você, por exemplo, utiliza o seu Gmail, e no Gmail existe uma cláusula específica dizendo que nossos dados pessoais poderão ser utilizados para melhorar a experiência do usuário através de publicidade direcionada, quando eu estou utilizando o Gmail, por exemplo, com essa cláusula no Gmail e eu faço a concessão dos meus dados pessoais, o Google, ele pega os meus dados, ele faz um leilão para agências publicitárias, e essas agências publicitárias realizam publicidades direcionadas que vão ser feitas no mesmo ambiente, às vezes no Google ou no próprio Gmail, ou em outras atividades correlacionadas com o Google. Então, existe aqui toda uma reconfiguração, tanto do consumidor como do fornecedor, e existe aqui também uma imposição de um novo modelo, que seria o Zero Price Advancement Business Model. O que seria esse conceito? O que seria essa nova reestruturação de relação aqui? Seria que o consumidor, muitas das vezes, ele não sabe ou não tem a efetiva consciência de que seus dados estão sendo tratados e ele utiliza aquele produto ou ele imagina que aquele serviço que está voltando para ele, aquele serviço é de forma gratuita. Mas, na verdade, não. Quando eu faço o meu cadastro, quando eu dou o meu player, quando eu dou um clique naquela plataforma, ou quando eu faço meu cadastro no Gmail, ou quando eu aperto no cookie ou dou um OK para prosseguir na utilização de alguma plataforma, eu tenho eu imagino que, na verdade, eu vou usar daquele serviço, daquela plataforma, de forma gratuita. Mas, na verdade, não. Quando eu dei o meu clique, eu acabei disponibilizando os meus dados. E são esses dados pessoais que foram disponibilizados por mim
que serão trabalhados e os fornecedores envolvidos nessa relação vão obter ganhos indiretos pela venda e pelo tratamento dos meus dados pessoais. Então, aquela relação que aparentemente seria gratuita para mim, ela não é gratuita. Está havendo-se uma onerosidade, e a onerosidade seria a disponibilização dos meus dados pessoais na internet, na plataforma, naquele produto ou naquele serviço específico em si. E por conta de toda esta utilização de dados pessoais e de toda essa invasão de direitos fundamentais por essa publicidade direcionada, existe uma necessidade de entender o conceito de privacidade de forma multiforme. Por quê? A privacidade, eu utilizei aqui a divisão do Marcel Leonardi. Quando nós vamos estudar privacidade, nós começamos a observar que a privacidade ela pode ser vista de várias formas. E todos esses conceitos de privacidade, eles se entrelaçam. Um não vai excluir o outro. Da mesma forma que eu posso entender a privacidade como um direito de estar só, eu também posso entender a privacidade como proteção de dados pessoais. E todas elas são abarcadas tanto nas nossas legislações como na jurisprudência. Para Marcel Leonardi, ele faz a divisão da privacidade em 4 sentidos específicos. Qual seria a primeira concepção de privacidade? Seria o direito de estar só. O que seria o direito de estar só? O direito de estar só, o entendimento da privacidade como direito de estar só, seria aquela privacidade, aquela proteção da privacidade numa dimensão negativa, individualista e privada. Esse conceito de privacidade, direito de estar só, que seria o right to be alone, ele apareceu pela primeira vez em 1890 por Warren Brady. Seria esse conceito essa dimensão negativa e esse conceito de privacidade de forma subjetiva e individual. Nesse primeiro conceito de privacidade, que seria o direito de estar só, nós tiramos a dimensão da privacidade relacionada a um sentido patrimonial e a relacionada com lugares ou objetos, e pela primeira vez nós subjetivamos a proteção da privacidade. Este é o primeiro conceito que aparece sobre privacidade e ele também está abarcado na nossa Constituição Federal. Existe uma evolução do conceito da privacidade para o resguardo de interferências de terceiros, que está relacionada com a proteção de interferência de qualquer pessoa sobre o meu direito individual subjetivo. Os autores criticam esse conceito de privacidade porque não há uma delimitação específica sobre o que seria, de fato, essa interferência de terceiros. Mas, da mesma forma, esse conceito ele também é considerado para definir o que seria a privacidade, vinculando também ao que seria a privacidade como proteção a um segredo ou a sigilo, que também existe esse status binário de proteção pública e privada do direito individual e subjetivo sobre o direito às suas informações, ao direito de prevenção às suas informações individuais e informações pessoais, e possibilita manter que essas informações pessoais se mantenham em segredo ou em sigilo. Se nós observarmos tanto o direito de estar só, como o resguardo à interferência de terceiro, como o sigilo e segredo, todos esses conceitos de privacidade, ele tem uma dimensão individualista, ele resguarda interesses e direitos individuais e subjetivos, e todos eles são direitos negativos. Para a proteção de dados pessoais, nós precisamos de uma ampliação
desse conceito de privacidade, retirando ele, desvinculando desse caráter individualista e desse caráter subjetivista e negativo, para uma proteção positiva de exercício de controle sobre informações. O que seria a proteção da privacidade? Seria o exercício sobre as informações de forma tanto individual como coletiva. E essa proteção da privacidade sobre o aspecto de proteção de dados pessoais, ela exige ações do Estado de forma a garantir que aquele consumidor inserido nesse contexto possa realizar o controle das suas informações através de um consentimento, por exemplo, quando essa for uma hipótese autorizativa, ou então através do direito à oposição, do direito à explicação. Então, o que diverge os outros conceitos do conceito de privacidade relacionado à proteção de dados seria essa dimensão coletiva da proteção da privacidade e vinculada à possibilidade de controle sobre informações, sobre as suas informações. Como eu disse, todos esses conceitos de privacidade, eles não irão se excluir. Na verdade, eles trabalham de forma convergente. Então, quando nós trabalhamos a privacidade, nós vamos considerar todos esses conceitos, mas especificamente quando tratamos de proteção de dados pessoais, nós não podemos esquecer da dimensão positiva dessa proteção e principalmente nessa possibilidade, nesse dever de possibilitar ao consumidor o exercício do controle sobre as suas informações. A proteção de dados pessoais, proteção de dados pessoais, ela está vinculada a gerações de leis de proteção de dados. E quando eu trabalho com essa dimensão da privacidade vinculada à proteção de dados pessoais, eu tenho que considerar todas essas gerações, desde 1966, que foi a partir desses momentos que as primeiras leis gerais de proteção de dados começaram a surgir. Essa primeira dimensão, essa primeira geração de proteção de dados pessoais, de privacidade vinculada à proteção de dados pessoais, ela visava proteger os dados pessoais, mas relacionado ao tratamento de dados pelo próprio Estado. Não vamos esquecer que essa primeira geração das leis de proteção de dados pessoais, ela está vinculada àquele início da revolução informacional, onde a revolução tecnológica ainda estava muito atrelada aos estados e ao poderio militar, e essas leis vinculadas à primeira geração, elas são reflexo desse primeiro período. E com a participação de empresas e ampliação dessa revolução informacional e tecnológica, as leis gerais de proteção de dados no mundo também foram sofrendo uma evolução e foram se desvinculando ao tratamento de dados vinculado especificamente ao Estado, mas a empresas para a proteção da liberdade negativa do consumidor, do usuário inserido nesse contexto. Lembramos aqui que logo os primeiros conceitos de proteção da privacidade, ainda, como nós vimos no slide anterior, ainda estavam vinculados à dimensão subjetiva, à individualista, e nessa segunda geração das leis de proteção de dados pessoais, nós ainda temos essa vinculação subjetivista, ou individualista, da proteção da privacidade. E a partir do final da década de 70, início da década de 80, com os estudos de Alan West e principalmente com uma decisão da Corte alemã sobre dados pessoais, sobre o tratamento de dados pessoais aqui vinculada
houve um grande problema no final da década de 70 na Alemanha, que eles faziam, era a lei do censo, e essa lei do censo, ela realizava mais de 170 perguntas para os usuários, e essas informações, elas eram coletadas e elas eram utilizadas tanto para estatísticas, como controle estatístico, como também eram utilizadas para portabilidade de informações pessoais no Estado. A corte alemã, ela entendeu que, na verdade, existia uma necessidade de ampliação do conceito da privacidade para a proteção dos dados pessoais, e a partir desse momento houve a determinação, o estabelecimento de forma mais fortalecida do que seria a autodeterminação informativa. Então, nessa terceira geração de proteção de dados, a proteção de dados, ela sai daquele aspecto individualista e negativista para a possibilidade do consumidor e do usuário inserido nesse contexto poder exercer o controle sobre as suas informações. E o controle das suas informações é realizado especificamente pelo poder de autodeterminar suas informações. É importante destacar aqui que, neste momento, o consentimento ele surgiu como protagonismo das leis gerais de proteção de dados. Mas também houve a necessidade dessa reestruturação do conceito de consentimento, porque apesar do consentimento até hoje ser considerado um dos principais protagonistas para o tratamento de dados pessoais, nós precisamos entender que existe uma grande e concreta relativação desse consentimento, porque não existe nessa relação de dados pessoais um equilíbrio. O consumidor inserido nesse contexto, ele não tem como efetivamente autodeterminar das suas informações, porque existe um concreto desequilíbrio nessa relação e, consequentemente, o seu consentimento muitas vezes pode ser eivado de vícios. Então, nesse sentido, existe uma evolução também na proteção das leis de dados pessoais para entender que, sim, o consentimento é uma forma de autodeterminar as informações, mas ele precisa ser entendido como um consentimento relativizado nesse contexto, porque muitas vezes, quando essa for a base autorizativa para o tratamento de dados, o consentimento ele não vai ser absoluto, e não vai ser concreto. Muito pelo contrário, o consentimento, muitas vezes inserido nesse contexto de tratamento de dados, ele é relativizado ou viciado. Então, as próprias leis gerais de proteção de dados, elas entenderam por essa possibilidade e esse necessário dever de relativização do consentimento, para, a partir disso, entender que aquele usuário inserido naquele contexto, ele apresenta uma vulnerabilidade, ele está num estado de vulnerabilidade. E se ele está nesse estado de vulnerabilidade e ele pode apresentar um consentimento viciado nessa relação, nós precisamos observar se esse consentimento, de fato, vai seguir do que as normas vinculadas à Lei Geral de Proteção de Dados, se o consentimento vai seguir exatamente o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, e mesmo assim entender que precisamos ter formas de prevenção desse usuário, porque o usuário inserido nesse contexto, ele é um usuário vulnerável e é um usuário fragilizado, e existe uma grande assimetria relacional, e por isso o consentimento, quando ele é a hipótese autorizativa para o tratamento de dados pessoais, ele não deve ser entendido de uma forma absoluta. O consentimento para a Lei Geral de Proteção de Dados, ele apresenta algumas características específicas. Ele precisa ser informado, livre, finalidade específica e inequívoco.
Consentimento informado seria o consentimento que a relação possibilita uma total transparência ao consumidor inserido naquele contexto, que essa transparência ela vai possibilitar um consentimento verdadeiramente informado e, consequentemente, verdadeiramente livre. O consentimento informado, ele está vinculado ao que seria devido processo informacional. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, mas devido processo informacional, ele destaca que o consentimento informado e a informação nessa relação, ela é um direito-dever, e todas as etapas dessa relação, elas têm que ser eivadas de transparência e possibilitar em qualquer momento o direito à explicação. Se o consumidor inserido nesse contexto, ele não consegue, ele não apresenta esse devido processo informacional, ele não está numa relação que ele não consegue entender de fato a implicância daquela concessão de dado pessoal, ele não pode considerar aquele consentimento como informado. E, consequentemente, ele não pode entender aquele consentimento como livre. Porque se eu não tenho informação, o meu consentimento, minha autonomia de vontade e a minha decisão naquele momento, ela será fragilizada. Eu não sei, de fato, o que vai acontecer com o meu dado pessoal. Eu não sei se aquele meu dado pessoal, qual tipo de tratamento será realizado com aquele dado pessoal, se ele vai ser utilizado realmente para melhorar a minha experiência naquela plataforma, ou se vai ser compartilhado. Se eu não consigo entender todos esses aspectos e essas diretrizes da relação, eu não tenho nenhum consentimento informado, nenhum consentimento verdadeiramente autônomo, livre. Consentimento com finalidade específica, ele quer dizer que eu preciso dizer expressamente para que eu quero consentimento, o que eu vou fazer, qual é o tratamento que eu vou dar para aquele meu dado pessoal. Inequívoco não quer dizer expresso. O consentimento de dado pessoal, ele pode ser de forma tácita, desde que ele esteja vinculado com as finalidades e com o contexto que está sendo realizado aquele meu tratamento de dado pessoal. Diferentemente do consentimento vinculado ao tratamento de dados sensível. Nesse caso, especificamente, o meu consentimento ele precisa ser específico, e ele precisa ser destacado, ele precisa ser expresso. Porque se ele não for expresso, ele não vai, o consentimento, neste caso, não vai ser considerado válido. Aqui, eu coloquei alguns exemplos de plataformas, de formas de concessão, de solicitação de consentimento, para a gente analisar se, de fato, todas essas plataformas, vamos dizer, elas estão solicitando o meu consentimento de forma verdadeiramente informada ou livre. Eu estou dando alguma opção de dizer não. Eu estou demonstrando a finalidade específica do tratamento daquele dado específico. Destaquei aqui. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa relativização do consentimento. E se vocês acham que aqui nesses exemplos o consentimento ele está verdadeiramente informado, livre, com finalidade específica. Alguém quer se manifestar? Vamos lá, Jorge. Eu não estou te ouvindo. Agora? Agora.
desculpa, de vez em quando no celular vulnerabilidade é técnica. Então, sim, né? Eu estou gostando muito da apresentação, Janaína. Parabéns. E eu queria que tu pudesse explorar um pouco mais esse consentimento tácito que tu falaste. No caso, essa base de tratamento seria o legítimo interesse? É a minha pergunta que eu tenho para ti. Não, Jorge, quando eu peço um consentimento e o consentimento ele é vinculado, ele quer dizer inexigível, ele quer dizer que, assim, meu consentimento, quando eu estou utilizando, por exemplo, aquela plataforma ou um site, e eu dei um consentimento, mas existe uma outra possibilidade de tratamento de dados naquele contexto, não necessariamente para aquele que eu dei o consentimento principal, mas que não vai fugir da finalidade daquela plataforma, daquele serviço, seria esse consentimento tácito. Quando a gente analisa o legítimo interesse, eu posso entender, sim, esse consentimento tácito como legítimo interesse, porque eu vou acabar analisando, vinculando a legítima expectativa e os riscos vinculados àquela finalidade específica daquele tratamento principal com o tratamento secundário que vai melhorar a condição do usuário. Então, eu posso considerar como legítimo interesse, porque eu não vou prejudicar o usuário, eu não vou fugir completamente da finalidade, mas ele não inicia especificamente com o legítimo interesse. É como se fosse o consentimento, o tratamento principal, e o legítimo interesse aqui como um tratamento secundário. Existem formas de tratamento vinculadas ao legítimo interesse que nem precisa de consentimento. São outras situações. Inclusive, quando nós estudamos a privacidade, considerando o conceito da Ellen Nussbaum, que seria a privacidade como integridade contextual, que é o estudo da privacidade vinculando exatamente ao fluxo a proteção do fluxo de dados, são formas de proteger o consumidor e utilizar aquele tratamento de dados do consumidor sem o consentimento dele, mas por interesse dele, para o interesse dele. E aí me dá uma certa preocupação, porque quando nós falamos de legítimo interesse, nós precisamos pensar em confiança. Será que o fornecedor ele realmente vai agir sem o meu consentimento, com uma finalidade específica, mas para a minha proteção? Aí essa é uma reflexão que a gente precisaria tomar um bom café aí, ou então uma cerveja, para pensar bastante em confiança e proteção do consumidor sem consentimento dele, mas vinculando ao interesse dele. Consegui te responder? Sim, Janaína, excelente, olha. Excelente, acho que a gente tem que marcar esse café. Eu quero aproveitar aqui, Janaína, deixa, né, para pontuar aqui uma questão que eu acho importante, que hoje em dia muito se fala, né, de consentimento livre, informado do consumidor, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, como se isso fosse uma referência normativa nova, né, quando, na verdade, a gente não pode perder de vista o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, ele já exerce esse dirigismo contratual, né, ele já relativiza a autonomia da vontade nos contratos de consumo, e os contratos digitais hoje, em sua grande maioria, são contratos de consumo por adesão. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que a relativização da vontade, né, a perda do protagonismo da vontade como fonte obrigacional, é algo que já vem sendo trabalhado pelo CDC há muitos anos.
Então, quando a gente fala de consentimento, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, digamos assim, resgatou um pouco dessa preocupação, nós não podemos ignorar que essa manifestação de vontade ela vai ser presumidamente viciada, ela vai ser reconhecida como uma vontade viciada, porque a própria posição de inferioridade econômica do consumidor, a própria assimetria relacional, né, que você bem falou, já exigem que haja, sem dúvida nenhuma, esse controle a partir do código. E quando você coloca esses exemplos aqui, né, desses termos de privacidade, você percebe claramente que isso é uma forma de apenas demonstrar um pseudo-cumprimento à exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, na verdade, quando você não consegue, né, especificar exatamente que dados você estaria disposto a compartilhar, avaliar exatamente quais os aspectos da sua privacidade poderiam ser divulgados. Quando você não tem essa opção, ou você concorda, né, com a regra geral, ou você não consegue acesso, porque a tela trava, né, você não consegue passar para além da concordância. Então, não existe consentimento livre, não existe consentimento informado. Então, na verdade, eu finjo que eu cumpro a Lei Geral de Proteção de Dados, e a autoridade nacional finge que eu estou em conformidade com essa realidade. Então, é preciso entender, né, que esse modelo hoje existente de consentimento apresentado ao consumidor passa ao largo das verdadeiras diretrizes, não apenas do CDC, mas da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, isso não é conformidade, tá? Isso não é adequação. Tá? Então, nós vivemos hoje num clima de desconfiança recíproca entre consumidores e fornecedores, já há muitos anos. Então, eu não consigo crer, tá, que aquela informação ela será coletada, ela será tratada, ela será preservada pelo fornecedor. É claro que haverá uma destinação mercadológica. É claro que o investimento em segurança tecnológica não é o suficiente para guarnecer esses dados sensíveis. Então, toda essa nossa discussão, ela perpassa por algo que eu considero fundamental. Não adianta nós termos uma lei geral de proteção de dados, uma lei geral diretiva, né, uma lei geral principiológica, termos um diálogo com o Código de Defesa do Consumidor se nós não tivermos controle, tá? Se nós não estabelecermos, através não apenas de ações coletivas, mas de mecanismos de tutela administrativa, da responsabilidade dessas grandes plataformas. O que se percebe hoje em dia é que todas estão se aproveitando, tá, desse momento ainda muito recente de adaptação da lei à realidade social, da falta de aparelhamento estatal no controle dessas informações. Então, eu acho que o consumidor ele deve se revestir daquela cidadania instrumental, né, que nós tanto falamos, e ocupar efetivamente tantos espaços de deliberação, por que não representar, né? Eu já vejo hoje associações representativas de defesa do consumidor questionando regras e termos de privacidade de empresas. Já começam a surgir as primeiras ações coletivas em que se discute isso. Já há alguns inquéritos civis em que essa questão começa a ser discutida no âmbito do Ministério Público. Então, acho que nós não podemos perder de vista essa noção de controle, essa questão de responsabilidade. Tá? Esse modelo de consentimento, a meu ver, é um modelo ainda muito precário. Né? Aquele script que você vai seguindo lá, ponto a ponto. Olha, eu estou cumprindo aqui a lei, eu estou seguindo essa diretriz, mas na prática nós não temos nenhuma segurança em relação à destinação dessas informações. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo, me perdoem a ausência de vídeo, mas faltou luz aqui em casa, eu estou no celular. Um ponto só complementar ao que o professor Denis colocou é que, a partir de uma interpretação até mesmo teleológica do próprio artigo 54, a gente vê que a natureza dessas cláusulas que muitas das vezes são impostas, né, nas plataformas para aceite, não passa nada menos do que
como uma espécie de adesão, né, dos contratos de adesão que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente vê lá a questão dos termos de aceite, a natureza é praticamente a mesma do contrato de adesão. Ou você adere ao que está sendo imposto pelo fornecedor, a título de condições, termos de uso, de divulgação ou de apropriação dos nossos dados, ou então você não utiliza a plataforma. E aí você vê a perspectiva do consumidor, mais uma vez, aqui agravada, né? Porque hoje a gente não tem a possibilidade de chegar lá no Instagram, né, mandar um e-mail, sei lá, para alguma fonte de gerenciamento da página e dizer, olha, eu não concordo aqui com esse ponto, eu não vou ceder a essa pressão da rede social para divulgar esse meu gosto, esse meu comportamento ou esse estilo de página que eu estou seguindo. Então, você é sempre imposto. Você, enquanto consumidor, é sempre colocado, a partir de uma perspectiva unilateral, a aceitar o que está sendo imposto. E, muitas das vezes, isso fere, né, a ideia de informação, fere todos esses critérios que a Janaína trouxe da Lei Geral de Proteção de Dados, né? De fato, há uma pseudo-informação, há uma pseudo ali, um pseudo-cumprimento às regras do jogo, mas que, na verdade, não passam de estratégias, muitas das vezes, utilizadas da empresa para dizer, olha, ok, meu comportamento empresarial está seguindo a nova LGPD, eu não vou sofrer nenhuma punição por causa disso. Mas era mais nesse sentido de complementar a colocação do professor Denis. É interessante notar nas falas dos senhores que nós estamos discutindo aqui o consentimento, mas quando eu falo em autodeterminação informativa, por isso que nós estudamos as gerações de proteção de dados pessoais, não é só o consentimento, e o direito ao acesso, o direito à explicação, o direito à oposição, o direito ao cancelamento. Se eu não consigo nem caracterizar o consentimento, se eu não consigo nem granular esse meu consentimento, eu coloco numa estrutura completamente bifásica, ou eu concedo tudo, ou eu não dou nada, ou não te dou serviço, imagina realizar todos os direitos que estão estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é curioso nisso tudo é que nas discussões, desde a década de 60, nós já sabemos, da década de 60 até agora, nós sabemos que existe uma relativização e uma assimetria na relação. Então, por que não existe um melhoramento, pelo menos nos designs de formulação desses aplicativos? Porque se eu vinculo os meus direitos, se eu vinculo o meu consentimento ao eu dou tudo ou não dou nada, a empresa, aquele fornecedor ali, ele não está conseguindo nem possibilitar, nem melhorar o design para possibilitar efetivamente o exercício do consentimento. Essa questão, esses designers obscuros, ou esses padrões obscuros, são os que, de fato, impossibilitam o consentimento verdadeiramente ativo na relação. Porque eu digo, ok, eu estou cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou me informando, mas, na verdade, eu não dou nenhuma opção. Eu me informo, mais ou menos, né? Estou informando, mas e aí? Cadê o meu exercício livre? Não existe. Se eu dou tudo ou não dou nada, não existe aqui uma autonomia de vontade. Existe designers de plataformas que, com a intenção direta e concreta de coletar os meus dados pessoais, com a desculpa de que é o consentimento dele, estou coletando porque ele me autorizou. Aí, a partir esses contextos, essas características da relação de dados, que nós conseguimos entender as vulnerabilidades que nós vamos ver na próxima reunião. Se eu estou numa relação que eu não consigo ter autonomia, eu não consigo entender o que de fato está acontecendo ali comigo, nem com o meu consentimento, nem com os meus dados pessoais, eu não posso falar de igualdade, eu não posso falar de transparência, eu não posso falar de relação simétrica. E tem algumas manifestações aqui no chat.
Até porque a Natasha escreveu aqui. Até porque não temos opção. Se não aceitarmos, não podemos utilizar as ferramentas. Quais seriam as atitudes simples que poderíamos tornar para ter mais cuidado? Natasha, essa é uma boa pergunta para ficar de reflexão, porque já existem alguns designers que tentam trabalhar o consentimento granulado. Né? O que seria o consentimento granulado? O consentimento granular seria a concessão de dados por momentos de utilização daquele aplicativo. Então, se eu vou utilizar a câmera, então eu posso conceder uma autorização específica só para aquilo, que vai tratar um dado específico. Se eu vou fazer uma outra coisa em um outro aplicativo, em um outro momento, naquele próprio aplicativo, eu posso conceder um outro dado. Mas toda essa concessão detalhada e essa concessão granular, ela precisa se vincular a um designer mais bem formulado, né? Um designer que visa a proteção e a privacidade do consumidor. Nos aplicativos ou nas plataformas que te dão duas opções, ou entrega tudo, ou retira, ou te retira a possibilidade de utilizar aquela plataforma ou serviço. Complicado, Natália, eu acho que vai um pouco da tua consciência de querer conceder todos os teus dados pessoais naquela relação, ou de se preservar, não conceder os seus dados pessoais, mas naquele momento também não utilizar aquela plataforma. Aqui, nós podemos trabalhar um pouquinho com a questão do empoderamento do consumidor. Aquela consciência do consumidor que se realmente eu for utilizar aquele produto que não me dá nenhuma possibilidade de me manifestar de forma verdadeiramente livre, será que realmente eu preciso tanto utilizar aquele produto? Será que ele vai ser de fato essencial para mim? Será que eu vou me expor? Será que eu não posso exigir, não posso me colocar contra aquele design e aquele serviço que está agindo de forma completamente predatória? Será que esse serviço é realmente essencial para mim? Se o consumidor ele não consegue observar essa condição e não consegue começar a agir de forma empoderada, ele ficará submetido a esse tipo de condição. Mas é lógico, eu não posso exigir. Nós aqui, nós sabemos direito do consumidor, nós sabemos dos nossos direitos, mas eu não posso exigir que todos os que estão inseridos nesse mercado, nesse contexto, entenda a verdadeira condição e o verdadeiro risco de disponibilizar todos os seus dados pessoais. Eu não sei se eu consegui te responder. Tá ótimo. Eu, aproveitando um pouquinho esses padrões obscuros, eu quero passar um videozinho curtinho para vocês sobre o que seria esses designers confusos que acabam limitando um consentimento verdadeiramente ativo aqui do consumidor. Eu vou abrir aqui, só um minutinho, Gente, eu não sou tecnológica, então... Aqui. Tá aparecendo um vídeo? Alguém pode me falar? Pode dar play. Tá. Para mim não tá aparecendo. Eu ainda não apertei, eu vou apertar agora. Tá aparecendo? Já. Saiu o som? Ainda não. Não? Tá. Só
Para confirmar mesmo, gente. Vou colocar aqui a legenda, gente. Só um minuto, gente. Só colocar aqui a legenda. Eu já tinha colocado. Aqui, vamos lá. Me avise se não estiver saindo o som, tá? Tá sem som. Tá sem som ainda. Não tá saindo o som do vídeo. Professor Felipe, me ajude. Querida, sabe o que eu te oriento a fazer? Abre o link, é vídeo do YouTube? É, vídeo do YouTube. Abre o link no YouTube, aí você silencia o seu microfone. Tá. E aí liga o de lá. Aí compartilha a tela cheia. A tela inteira. Tá, então eu acho que vai. Eu vou fazer isso. Se não for, me avisem, tá? Por áudio, porque eu não consigo ver aqui as mensagens. Pode deixar, eu tô aqui vendo. Então, Janaína? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Agora. Janaína, tenta aumentar o teu som. Tá. Pra ver se passa. tava saindo o som? Eu não sei se estava baixo ou se era o outro microfone que estava aberto. É porque como eu estou no celular, não tenho como projetar. Tá. Vou colocar de novo. Vou tirar meu som daqui, já aumentei lá e vou tentar mais uma vez. Aí você Vamos coloca ver compartilhar uma guia. Tenta compartilhar uma guia. Aí tu coloca a guia do YouTube. Bora ver se vai. Se você não conseguir, você coloca o link no chat, aí eu aperto e compartilho daqui, Janaína. Legal, professor. Vou tentar aqui mais uma vez. Se eu não conseguir, eu coloco aí. Não, professor, eu vou colocar aqui para o senhor no chat, tá bom? Para adiantar. Problemas técnicos, gente. Olha, o Jorge achou. Coloca, Jorge, então apresenta. Coloquei aqui no chat.
Jorge está apresentando já. Oh, legal, Jorge. Foi, mas está sem som ainda. Para o som entrar melhor, as pessoas verem no link. Não sei o que está acontecendo também. Deixa eu tentar aqui, fazer uma última tentativa. Tá. Oi. Dark patterns are features of interface design, crafted to trick users into doing things that they might not want to do, but which benefit the business in question. Here's an example. Have you ever tried to delete your Amazon account? Here's the Amazon homepage. What's the first thing you might think to do? The obvious place to look is the account dropdown here. Once you're in here, you look around, it's a lot of information, but if I'm interested in deleting my account, I think that your account is probably a good place to go. Once I'm on this page, there's a lot more information. Payment options, login and security, and a bunch of stuff down here. Unfortunately, you could click every link on your account page, but none would deliver you to a place where you could actually delete it, because it's not here. In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page, and under Let Us Help You, click Help. Once you're in here, you have to navigate to Need More Help, because putting it on this page would just be too easy. Then click Contact Us. This is where it starts to get ridiculous. It's still nowhere to be seen, but of the 4 options on the top that you want help with, click Prime or something else. You want the something else. In this Tell Us More About Your Issue dropdown, there's still nothing that suggests account deletion. You just have to know to click Login and Security. And then in a second dropdown, there it is. The magic button, close my account. Except in order to actually do that, you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to tell you all the reasons account deletion is a bad idea. See, you can't delete the account yourself. They have to do it for you. This is a dark pattern, a crappy user experience that intentionally makes it difficult, almost impossible without help, to do something that hurts Amazon. UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation, but very hard to get out. Brignall is actually the one who coined the term dark pattern in 2010, and he's been cataloging and lecturing about the issue ever since. Many of these dark patterns we're all familiar with. I only have to search my email for a few seconds to find one. For example, here, I'm getting spam emails from Architectural Digest. I scroll down and look at that. This is a mess, but it's a mess on purpose. The unsubscribe link is here, but it's devilishly hard to see. That's because it's the same font and virtually the same color as the rest of the fine print. Here's another dark pattern that uses color to misdirect. Over at the user testing blog, Jennifer Jerome points out that the mobile game Two Dots carries you through the experience by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level, a green button to start the level, and 3 green buttons to continue to the next level, and so on. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase, while the continue button is just a little X that blends into the larger element. I wonder how many people clicked buy moves reflexively as a Pavlovian response. Now, to be fair, this is a pretty benign dark pattern, but it shows how companies can use something as simple as color to trick you into doing what they want. On the more egregious end of the spectrum, you have stuff like this banner ad for Chatmost, which is made to look like it has a speck of dust on it, causing people to brush it away and accidentally click the link. Or you have sites like Booking.com, where they do everything in their power to increase the urgency of a purchase, going so far as to alert you in big red notifications of the hotel rooms that you just missed.
I mean, you better book now. You don't want to be left behind again, do you? Every once in a while, a company goes a little too far and actually breaks the law. Remember when you used to get spam with all those LinkedIn invites from friends? Well, that was because of a confusing dark pattern on their add contacts page, which allowed LinkedIn to scoop up people's email contacts and send them messages repeatedly without their consent. In a comprehensive blog post, Dan Schlosser showed how LinkedIn tried to trick users 8 times in their sign-up and onboarding procedures into surrendering their email contacts. Unfortunately for LinkedIn, this proved to be a step too far. Users filed a legal challenge claiming that sending multiple unwarranted emails hurt their professional reputation. LinkedIn settled the dispute for $13 million, which came out in the end to about $10 per user. It's rare for dark patterns to face consequences like these. Mostly they stay just on the right side of the law, understanding that it's hard to legislate around the psychological tricks of UX design. Everything on the internet is fighting for your attention, but there's a difference between those who are taking the time to build trust and loyalty and the special offer you clicked which actually enrolled you in a monthly subscription, or the social network that dark patterned you into letting it sell data that you didn't even know it had. Some of the responsibility is on us, but some is on design too. And it's not the fault of the designers, they're just doing what they're tasked to do, knowing full well that if they don't, others will. As Brignall says, our best defense against the dark patterns is to be aware of them and shame the companies who utilize them. Design is what mediates our interaction with the internet. It's the language we read it in. It's not too much to ask that that language be comprehensible and honest. Pode pausar, professor. A legenda saiu em inglês, mas esse vídeo consegue demonstrar o que nós tanto estávamos discutindo antes, como é difícil conseguir verdadeiramente exercer a nossa autodeterminação informativa, porque a estrutura dos sites, dos aplicativos, das plataformas são feitas, são formuladas para realmente colocar o consumidor em confusão, colocar um consumidor sem conseguir, de fato, exercer um consentimento verdadeiramente ativo. Como, por exemplo, na Amazon, que ele começa falando da Amazon. Vocês viram a dificuldade de cancelar uma conta da Amazon? Não, é muito difícil. E, no final, você ainda tem que conversar para explicar por que você quer cancelar a sua conta. Por conta desse padrão obscuro da Amazon, no ano passado, em 2020, mais de 17 class actions foram abertas nos Estados Unidos por conta desse vício de consentimento, esse vício de consentimento e de oposição e de cancelamento. Vou voltar aqui para o nosso slide, mas nós já estamos... Oi? Eu queria fazer um comentário. É difícil demais essa situação, porque eles também usam uns truques psicológicos com a gente. Tu vê a história da cor, Sim. Do consentimento. Também naquele documentário do Dilema das Redes, a sensação de quando a gente está carregando o feed é como se fosse do caça-níquel. É a mesma simulação que eles fazem. Sempre vem algo novo, sempre vem algo novo. Então a pessoa sempre fica nesse movimento louco. Então é muito complicado essa situação. Além da gente ter pouca informação, o design ele não favorece nem um pouco a nossa autodeterminação. E você viu lá, né, que para utilizar o jogo, todas as opções são verdes. No final, também para comprar é verde. É muito confuso. Se você está no 8º nível do jogo, já está acostumado a apertar o verde seguir. Você pode apertar o verde e gastar $100. E só vai ver na fatura do cartão no mês que vem. Isso o designer, ele é utilizado também para o mal, né, nesse sentido, porque ele faz com que
dificulte o exercício da autodeterminação. Quando eu vi esse vídeo, eu lembrei muito também do texto lançado na última RDC pelo professor, que fala dos nuggets, que aqui existe uma arquitetura, uma formulação de arquiteturas de escolha para utilizando heurísticas para que o consumidor haja com consentimento viciado. Ele acha que está seguindo, ele acha que está consentindo, mas, na verdade, aquela estrutura foi formatada para o comportamento dele seguir de acordo com o interesse do fornecedor. Só para reforçar o que nós estamos falando, na Universidade de Stanford, as pesquisadoras Kenner e McDonald fizeram entrevistas com consumidores em 2 etapas. A primeira, ela fazia a pergunta sobre o que você fazia para preservar a sua privacidade na internet. Você utilizava algum padrão de navegação para transformar a sua navegação mais privada? Elas descobriram que 23% dos consumidores falaram que exerciam, sim, tentavam buscar formas de ter uma navegação mais privada. 50% não utilizavam nada e 27% nem sabia dizer o que seria isso. E aí, para elas comprovarem que esses 23% realmente navegavam tentando preservar as suas informações, uma navegação mais privada, elas perguntaram: vocês deletam os cookies? Vocês fazem alguma coisa com relação a esses cookies quando vocês concedem as informações por cookies? Aí elas descobriram que 17% afirmaram que sim, deletavam cookies. 60% não deletam histórico, não deletam informações. E 23% não tinham de certeza se estavam realmente deletando, se estavam concedendo, não sabiam. Então, todas essas características de designers e todas essa observação que nós conseguimos constatar nessa pesquisa da Kenner e McDonald, nós descobrimos que o consumidor inserido nesse contexto no cyberespaço, nesse contexto de modulação de dados, ele, na verdade, ele não tem muito conhecimento do que, de fato, eles estão consentindo. E o que eles estão vivenciando ali naquele contexto. E é por conta dessas características que nós discutimos hoje sobre consentimento, sobre autodeterminação informativa, que nós vamos poder conseguir entender melhor as vulnerabilidades. Então, na próxima reunião, nós vamos discutir sobre as vulnerabilidades do consumidor inserido nesse contexto. Como eu disse logo no início, nós não queremos segmentar o princípio da vulnerabilidade, mas sim entender todas as vulnerabilidades que nós identificamos no consumidor nessa relação de dados, para, a partir disso, buscar formas de responsabilização e de segurança, responsabilização por uso indevido de dados e segurança no sentido de preservar o estado de danosidade do consumidor inserido nesse contexto, e vamos ver formas de buscar designers que têm a privacidade no centro, no eixo principal, que seria uma arquitetura tecnológica mais ética. Seria isso privacy by design? Mas eu não vou falar. Eu quero que vocês fiquem para a próxima reunião para nós discutirmos um pouco mais sobre dados pessoais. Então, gente, eu agradeço. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, aqui está disponível o meu e-mail, o Instagram do grupo de pesquisa e o meu Instagram. Esse QR Code, ele dá para o link do nosso texto que nós publicamos, eu e o professor, na última RDC, na RDC 134, que fala exatamente sobre vulnerabilidade do consumidor inserido nesse contexto de modulação de dados pessoais. Então, eu estou me sentindo super tecnológica colocando o QR Code. Então, é só você apontar seu celular que vai abrir o link para você, e você pode ler, se tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre esse tema.
Agradeço a atenção e estou disponível para perguntas. Obrigado, Janaína, foi excelente. Tá? Começou aqui de forma maravilhosa aqui o nosso mini curso, com temas sensíveis, atuais, instigantes, e eu quero aqui registrar que estamos ansiosos aí para a segunda etapa, a segunda parte. Tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. A Jéssica tem uma pergunta. Pode falar, Jéssica. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, professora Janaína, colegas. Parabéns pela excelente palestra. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar um pouco a minha pergunta. Por exemplo, em 2006 foi lançada uma história, não sei se está dando eco, tá, vocês estão me escutando bem? Está dando eco, mas só um pouquinho. Deixa eu ver se eu... fone. Melhorou? Ótimo, então tá. Em 2006 lançou uma história da Marvel chamada Guerra Civil. E lá tem uma situação assim que, assim, quando eu li hoje, a gente lê hoje, assim, meu Deus, isso acontece hoje, mas foi tratado em 2006. Que o Homem de Ferro, ele dá um uniforme tecnológico para o Homem-Aranha. E aí ele coloca todas aquelas funcionalidades, Wi-Fi, GPS, etc. E ele gostou muito do traje. E aí tem uma situação na história que ele fala assim, que o Tony ele descobre o sentido aranha do Peter Parker, sendo que ele não conta para ninguém, só a família dele sabe dessa situação, que seria um dado pessoal dele, né? Mas o Tony descobre isso através do traje. E aí uma parte da história ele vai falando essa coisa que depois a gente se identifica muito hoje em dia. Eu fiquei tão empolgado com a quantidade de dados que chegava pelo Wi-Fi, pelo GPS, e eu não me preocupei com a quantidade de dados que saía de mim, entendeu? E aí a gente realmente não tem noção dos dados que a gente emite quando a gente está na internet, né? E, assim, principalmente nessas questões que você levantou sobre se os consentimentos, a forma como é que eles colocam aqueles termos de aceite são livre, como é que está esse termo de consentimento, aí eu fico pensando que uns, eles são quase não tem explicação, ou tem muita explicação, e aí tem o outro lado, que as pessoas não têm paciência para ler, entendeu? Então, será que não teria um design para a gente verificar um meio termo disso, que a gente precisa valorizar a informação, mas as pessoas, elas não têm tanto tempo, como acho que no outro minicurso falou, que se a gente ficasse lendo todos os termos de uso, a gente passar a vida inteira lendo, entendeu? Então, tem que chegar a um meio termo, e assim, qual é a importância de fomentar esse conhecimento para os indivíduos, para os consumidores. Obrigada. Jéssica, interessantíssima a sua explanação. Quando você começou a falar do consentimento informado, né, dos termos, que normalmente são longos, existe já uma discussão grande em realizar esses termos de proteção de privacidade de uma forma diversa, sem ser não necessariamente escrito, aqueles termos cansativos, mas utilizar de outros mecanismos, como visual law, como design thinking, que são formas de informar, mas não necessariamente com contextos ou com informações que dificultam mais a compreensão do que dá conhecimento. Então, existem discussões de designers, de plataformas, designers de privacy by design, que é a privacidade da concepção, existem discussões que buscam formas alternativas de informar o consumidor, não necessariamente vinculando a um termo extensivo, a um termo de privacidade longo.
Inclusive, alguns países já utilizam o Visual Law como as autoridades, muitos países com Autoridade Nacional de Proteção de Dados mais presente, né, porque nós ainda estamos em Constituição, né, enfim, já entendem o Visual Law como uma boa prática. Então, eles entendem que o Visual Law seria uma forma de dar compreensão de forma simplificada e desvinculando aquela extensivo termo de serviço que normalmente é muito longo e acaba não dando a real compreensão do consumidor para efetivar, de fato, a sua autodeterminação informativa. Então, esse é só um exemplo que eu estou te dando de formas de obtenção de consentimento não vinculado àqueles termos enormes, aqueles textos que dificultam e que são extensivos. Pode falar, Camille. Bem, estão me ouvindo? Sim. Bem, primeiramente, boa tarde. Queria parabenizar a Janaína pela excelente exposição. Adorei os conceitos que você trouxe, o desenvolvimento das ideias. Adorei. E me trouxe muitas reflexões aqui, algumas também bem relacionadas ao meu objeto de pesquisa, né? Sobre a medicalização da vida. E eu estava lembrando de uma situação que ocorreu comigo, porque eu tenho um problema de pele, assim, no rosto, pele muito sensível, que eu já estava sofrendo há algum tempo e eu já tinha frequentado várias dermatologistas, né? E eu não conseguia achar um diagnóstico certo. Até que várias amigas me indicaram uma profissional bastante famosa aqui da nossa região e eu fui. Elas disseram que essa profissional, ela não é muito vinculada à questão de medicamentos, da indústria farmacêutica, tem uma pegada mais naturalista, e eu gostei muito. Aí eu fui, né? E a consulta foi muito boa, só que depois que eu saí do consultório, cheguei em casa, eu comecei a receber várias mensagens de farmácias com orçamento do meu medicamento, né, que ela havia prescrito. Eu recebi não só e-mails, não só mensagens, como também e-mails e ligações. E foram 2, 3 dias, né, nessa enxurrada de oferta, de publicidade. E quando você falou do conceito de publicidade comportamental, eu logo lembrei. Eu acho que isso se enquadra um pouco nesse conceito. Então, porque durante a consulta, em nenhum momento eu assinei nada, em nenhum momento eu falei que eu queria esse tipo de abordagem. Então, não teve o consentimento específico, né? Consentimento livre, informado, e o expresso, que, como você bem falou, esses dados sobre saúde são dados sensíveis. Então, não basta um consentimento tácito, é preciso um consentimento expresso, né? E essa relação médico-paciente, ela já é muito delicada, porque ela é uma relação muito assimétrica, é uma relação em que uma das partes é muito vulnerável, é uma parte, que é o paciente, que confia muito na expertise do profissional. Então, enfim, em nenhum momento eu manifestei, né, esse consentimento e depois fui surpreendida com uma enxurrada de oferta de publicidade. Ou seja, ela pegou dados sensíveis do meu prontuário eletrônico e passou para, no mínimo, 3 farmácias de manipulação sem o meu consentimento, né? Aí eu fico me perguntando, imagine se esses dados fossem vendidos ou vazados para empresas e, em razão dessas questões, eu seja negada de um acesso a um emprego, a um cargo, por ter esse determinado problema de saúde. Então, isso me deixou muito preocupada pelas repercussões que essa conduta poderia tomar. E é interessante que, falando com as minhas amigas que me indicaram essa médica, elas passaram pela mesma situação, constantemente, e-mail, ligação, mensagens, e elas naturalizaram isso. Elas não conseguem ter dimensão dos riscos, né, das consequências que isso pode tomar. Então, eu alertei, né, eu entrei em contato com o consultório, falei da delicadeza desse tipo de prática e tento ao máximo alertar os consumidores. E a sua fala, ela me lembrou muito, ou seja, tanto no aspecto virtual, né, mas no aspecto da relação médico-paciente. Esses conceitos que você trouxe me permitiram pular essa ideia.
Então, é só uma reflexão. Basicamente, nenhuma pergunta, achei ótima a sua exposição, estou muito ansiosa para a segunda parte. É isso, obrigada, gente. Obrigada, Camille, pelas palavras. Bom ter você aqui presente conosco. Saudade de você. Saudade também, de todos. E interessante você falar, né, com relação à naturalização desse tipo de comportamento. Como eu disse antes, a Natasha até fez uma pergunta, mas se eu ficar impossibilitada de utilizar aquela plataforma, e aí o que eu devo fazer? Se a plataforma agir de fato só te dando a possibilidade de sim ou de não, se você tem esse conhecimento, é uma possibilidade de você agir de forma empoderada. E como você disse aí, você percebeu todo esse uso indevido de seus dados pessoais e você está agindo de forma empoderada e informando os que não têm esse tipo de informação. Mas a gente consegue, pela naturalização, como você disse, que as pessoas naturalizam esse comportamento, observar que existe uma concreta necessidade de educação para consumo e educação para consumo relacionada ao tratamento de dados pessoais, porque virou uma situação tão comum que as pessoas não conseguem entender, de fato, a gravidade dessa situação. São dados sensíveis. Você falou de dados sensíveis, não são só os dados pessoais, de forma conceito geral. Além disso, a naturalização, né, desses comportamentos vai acabar repercutindo lá na frente no próprio modo com que o judiciário interpretará essas eventuais violações em ações de indenização, né? A lógica do mero aborrecimento, ela surge daí, da banalização no âmbito da violação de direitos do consumidor. Então, se acontece com todo mundo, logo você deve se resignar. Logo, essa lesão é uma lesão de pequena repercussão e, portanto, deverá ser assimilada pelo consumidor como algo inerente a essa nova realidade em que vivemos. Então, essa insurgência, ela tem que se dar, sim, né? Não apenas no âmbito individual, mas principalmente no âmbito coletivo, porque nós carecemos muito de políticas públicas, não apenas no que diz respeito à educação, como a Janaína colocou, mas no que diz respeito também ao controle, no que diz respeito à aplicação das sanções administrativas. Então, eu acho que o consumidor ele tem um papel determinante. O problema é que nessa vida tão atribulada, né, tão dinâmica que temos, essas pequenas violações elas acabam perdendo relevância, né? Não estão na nossa linha de prioridades e isso acaba fazendo com que você se habitue a lidar ou a sofrer esse tipo de violação. Bem, gente, já chegamos aqui no limite do nosso horário. Quero mais uma vez agradecer a Janaína, tá? Agradecer aqui aos integrantes do grupo pela participação, pelas intervenções, sempre muito qualificadas, e dizer que na próxima sexta-feira a Janaína estará de volta para a segunda parte aqui do nosso minicurso. Tá? E lembrando a todos que, como requisito de emissão dos certificados, é importante que os questionários que são disponibilizados sempre ao final sejam respondidos dentro do prazo, tá? Então, os certificados serão expedidos com a concessão da carga horária apenas e tão somente para aqueles que cumprirem essa exigência também, tá? Então é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, tá? Um grande abraço, foi muito bom revê-los e ansioso aí para um nosso reencontro presencial, para que a gente possa ter aquelas confraternizações que temos, né, com comes e bebes, com outras conversas de interação social. Então isso é muito bom, a gente sente falta, mas fico feliz de ver aqui na sexta-feira tantos alunos interessados e discutindo e participando conosco. Um grande abraço a todos, uma boa noite e nos vemos semana que vem.